Fala galera, sejam muito bem-vindos ao CIE-Cast, o podcast do CIE Rio. Meu nome é Luan e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês tocando esse projeto. No CIE-Cast nós vamos falar de juventudes, mundo do trabalho, aprendizagem, tudo de um modo leve, descontraído e bastante claro, para que a informação chegue a todos aqueles que compõem a aprendizagem profissional, que são os famosos atores da aprendizagem. Falando em CIE, você já conhece o CIE Rio? Nós somos uma instituição de assistência social, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos. Aqui no CIE, nós promovemos o acesso e a integração de adolescentes e jovens ao mundo do trabalho, por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem, além de muitos outros programas que a nossa casa desenvolve. Quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho? Então curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e segue a gente nas redes sociais. Bom, pessoal, hoje nós vamos conhecer dois lados bastante distintos da aprendizagem profissional. A minha primeira convidada, ela é auditora fiscal do trabalho e atualmente ela coordena o projeto de inserção de aprendizes no estado do Rio de Janeiro. É um prazer enorme contar com a participação dela aqui, que é a doutora Lívia Vale. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. Oi, Luan. Obrigada. Eu que agradeço, parabenizar o CIE por mais essa iniciativa e dizer que a Auditoria Fiscal do Trabalho sempre fica muito feliz de trazer informação, orientação para todo mundo, né? Para a gente colocar essa causa realmente na boca de todo mundo, né? Nos pensamentos, nas mentes e nos corações de todos. E acho que o mais legal de a gente contar com você hoje aqui, Lívia, é porque você pode falar para diversos públicos, né? Você pode falar para as instituições que trabalham com aprendizagem, no caso aqui o CIE, você pode falar para os jovens que querem, né, ingressar no mercado de trabalho por meio da aprendizagem, eles podem se informar um pouco mais sobre como anda, né, essa lei, essa legislação, o cumprimento dela, e sobretudo para as empresas, né, aquelas que cumprem e aquelas que ainda não cumprem a cota de aprendizagem no estado do Rio de Janeiro. Eu acho isso muito legal que a gente consegue, né, ter um discurso para vários públicos distintos. Pessoal, o meu próximo convidado, meu segundo convidado aqui, ele foi aprendiz pelo CIE Rio, tem algumas histórias muito legais para compartilhar com a gente, e é com muita alegria que eu dou boas-vindas ao Gabriel Rangel. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, até porque o CIE mudou a minha vida, transformou a minha vida de várias formas diferentes, e eu quero poder compartilhar isso aqui um pouquinho com vocês, então, obrigado de verdade. Cara, é muito legal a gente ouvir isso, né? Ouvir que de alguma forma o CIE impactou na trajetória, mesmo que lá no comecinho, né, da trajetória de alguém que hoje está bem colocado, bem inserido, né, está bem encaminhado no mundo do trabalho. Então, para a gente é uma alegria muito grande ouvir isso de vocês. Eu sei que você tem algumas histórias aí bem legais para compartilhar com a gente, né? Daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal. Tá bom. Pessoal, eu queria, antes de a gente começar a falar sobre aprendizagem, sobre as histórias que a gente tem para compartilhar, eu queria que vocês contassem um pouquinho do trabalho hoje de vocês, né? Lívia é auditora fiscal do trabalho. A gente sabe, né, Lívia, que função de auditor não é fácil, né? Não é vida fácil. Nada Né? fácil. A gente vê o auditor falando ali em alguns eventos, em alguns, enfim, em alguns âmbitos, e a gente acha que é só aquilo, né? Mas tem alguns perrengues aí, né? Então, assim, na sua opinião, quais são, e aí, de repente, a gente pode até se restringir à aprendizagem, ao campo da aprendizagem, já que você coordena esse projeto hoje, quais são os principais desafios da função do auditor fiscal? Olha, hoje o principal desafio que a gente tem é realmente a falta de pessoal, a falta de concurso, né? Nós estamos aí há 10 anos sem concurso, desde 2013 foi o último, e sempre as questões que perpassam o serviço público, né? A falta de estrutura, a questão da falta de pessoal é sempre, né, recorrente, e a gente passa assim, né, muito perrengue. E a gente tem que restringir, porque a fiscalização do trabalho lida com tudo, né? Tudo que se imaginar de trabalho na sociedade, a gente está envolvido, né? Então, restringindo ao nosso projeto da aprendizagem profissional, nós temos assim um grande desafio de articular com todos os órgãos públicos, com todos os setores da sociedade, né? Porque a aprendizagem profissional ela lida com o tema da criança, adolescente e jovem, né? Que é um tema constitucional, está na Constituição, no artigo 227, e que é um tema que toda a sociedade tem responsabilidade. Então, a gente realmente lida com todos os setores sociais. Verdade. E a gente está
chegando próximo aí ao dia 12 de junho, né, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e a aprendizagem é uma política pública de inserção que ela, ao mesmo tempo em que ela insere e prepara o jovem para o mundo do trabalho, ela também auxilia no combate ao trabalho infantil, não é mesmo? Sim, sim. Eu costumo dizer, né, sempre chamar atenção para a questão da exposição de motivos da Lei 10.097, né, que trouxe muito essa questão do subdesenvolvimento nacional, né, como esse nosso subdesenvolvimento leva as nossas crianças, os nossos adolescentes para situações de trabalho infantil, né, e como a aprendizagem ela é extremamente necessária tanto para combater a evasão escolar, que acaba acontecendo quando esse adolescente vai para o trabalho infantil, quanto concretizar, né, o direito à profissionalização, esse ímpeto que os nossos jovens têm de ter o seu próprio sustento, né, e prover o sustento da sua família também. Maravilha. Agora, falando em ímpeto, esse ímpeto que você falou do jovem, né, Gabriel? Como a Lívia falou, o programa de aprendizagem é um instrumento, né, de preparação e inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Ou seja, é um comecinho de trajetória, né? Hoje você está com quantos anos? Eu tenho 24 anos. Está com 24. Já não pode mais ser aprendiz, galera. Mas, Gabriel, conta pra gente como é que foi o comecinho lá como aprendiz, como é que foi esse início, né, esse engatinhar aí no mundo do trabalho. Tá. Assim, para mim, eu, como todo jovem, eu comecei ali fazendo aquele Enem, fazendo aquela provinha e tudo mais para poder tentar começar numa faculdade. E no meu caso, eu acredito como de muitos, eu não consegui passar. Então, para vocês terem noção, eu fiquei um ano ali parado, estudando, focado. Graças a Deus eu tive condições ali com a ajuda dos meus pais para poder fazer isso. E eu consegui um preparatório até público ali, não sei se vocês conhecem, na UESO ali de Campo Grande. E eu fiz, me preparei e tudo mais, mas infelizmente eu não consegui passar e não passei por pouquinho. E aí eu falei, cara, mas o que eu faço agora? Eu fico mais um ano parado, eu não sei, eu procuro algum tipo de trabalho diferente, o que eu faço da minha vida? Eu vou começar a colocar currículo, vou começar a procurar um trabalho, porque eu não quero ficar como um peso aqui, né? Ficar atrapalhando aqui em casa. Cara, eu quero poder agregar para essa família, eu quero fazer alguma coisa. Então, eu comecei a procurar emprego. Para vocês terem noção, eu imprimi mais de 30 currículos. E fui lá para o centro de Campo Grande, comecei a colocar currículo em todo canto. Fui rejeitado em vários locais diferentes. E assim, o CIE acabou me ajudando nisso, né? Nesse comecinho. O que aconteceu? Eu sempre fui muito próximo da minha mãe, a gente sempre foi muito, muito, muito amigo. E eu já estava meio desanimado, tinha botado currículo em todo canto, não conseguia passar de jeito nenhum, lugar nenhum. Falei, cara, eu não sei mais o que eu faço. E aí minha mãe falou, filho, a minha amiga, eu tenho uma amiga, né? O marido dela vai fazer aniversário e ele tem uma irmã que trabalha numa empresa muito bacana. E tem um sistema lá de aprendizagem e tudo mais. Eu acho que vale a pena você ir nessa festa comigo e deixar currículo com ela. Aí eu, poxa, mãe, eu já tô desanimado, mas assim, eu vou por causa de você. Para te fazer companhia e tudo mais. Eu nem fui focado no trabalho, eu fui para fazer companhia para minha mãe, que a gente é de fato muito amigo. E aí eu fui lá com ela, entreguei meu currículo para a moça, me apresentei, deixei o currículo com ela, e um mês e pouquinho depois me ligaram e falaram, tem uma entrevista aqui marcada para você, vem aqui, a gente quer te conhecer e tudo mais. E aí eu comecei meio que dessa forma. Que legal, cara. E você foi aprendiz de que ano? Que ano? Eu fui aprendiz de 2018 a 2019. Ó, que maravilha. Então, tá recente, mas nem tanto, né? A gente passou por uma pandemia aí que parece que a gente viveu 20 anos em 2, né? É verdade. Agora, Lívia, o Gabriel falou uma coisa que eu achei interessante, né? Ele queria começar a procurar emprego e tudo mais, e ele começou a espalhar currículo no bairro de Campo Grande, que é onde ele mora. E isso me lembra uma coisa que eu acho que é interessante a gente conversar aqui. Muitos jovens, eles só vão conhecer a aprendizagem de fato quando eles são contratados na condição de aprendizes. Não é? Há um desconhecimento ainda, infelizmente, muito grande com relação à aprendizagem profissional, não é? Sim, isso em toda a sociedade, né? Não apenas entre os jovens, e que é triste porque é um direito deles, né? É um direito que eles deveriam saber, né? Assim, aprender na escola até. A gente até tem uma legislação aqui no estado falando sobre essa necessidade de se falar sobre a aprendizagem profissional nas escolas, né? Porque eles, como público interessado, têm que saber da existência. Mas
infelizmente, toda a sociedade, até mesmo o empresariado, ainda precisa de muita orientação, né? E é por isso que a gente vem fazendo também essas articulações, fazendo sensibilização através de audiências de orientação, porque a gente precisa levar mesmo a aprendizagem profissional para o grande conhecimento da sociedade. É verdade. E esse é um dos desafios, né, que a gente encontra hoje com relação ao conhecimento da lei. E os desafios do auditor também não são poucos, né? Na função você contou alguns, né? Agora, tem alguma... apesar de tantos desafios, você também deve ter tido alguns casos, certamente, de realização pessoal por meio da tua função profissional, né? Tem alguma situação, algum caso que você possa compartilhar com a gente? Eu costumo dizer que a parte que eu mais gosto é de ouvir os depoimentos dos que foram aprendizes, né? Dos egressos da aprendizagem profissional, porque tem tanta história bonita, né? A gente está fazendo um trabalho muito recorrente com o DEGASE, né? Que é o do Sistema Socioeducativo, e recentemente a gente conseguiu inserir praticamente todos que estavam aguardando uma oportunidade, né? Que já estavam aptos com documentação, tudo certinho, né? Então, essa foi uma grande alegria, assim, recente, né, que a gente teve aqui pelo projeto aqui no estado do Rio de Janeiro. E também esse crescimento da inserção do público que está em vulnerabilidade social ou risco social é muito gratificante, né? A gente ouvir histórias assim de superação, né? Histórias de vida assim que eram muito difíceis, né? Em condições muito precárias, e que através da aprendizagem esse adolescente teve uma outra perspectiva de vida, pensou em outros caminhos, né? Que não imaginava. E realmente é muito gratificante, né? Então, você saber que a articulação com os outros órgãos, que está todo mundo empenhado, fazendo o seu trabalho, e que a gente realmente está conseguindo transformar vidas, é muito legal. É bacana, né? E você falou do público em cumprimento de medida socioeducativa, que também é um público em situação de vulnerabilidade social, né? E é interessante como a aprendizagem ela funciona em vários âmbitos, né? A gente falou sobre o trabalho infantil, a gente falou do adolescente e do jovem de modo geral, e agora a gente está falando do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Então, ela atende, né, a vários campos ali ao mesmo tempo, e para o jovem que está nessa situação de cumprimento de medida, ela pode ser aquela virada de chave que ele precisava, né? E não apenas uma virada de chave, muitas vezes é ali um fator decisivo para ele não voltar a se envolver em atividades ilícitas, né? A gente escuta histórias, por exemplo, de adolescentes que voltaram nas empresas para pedir uma vaga de emprego, nas empresas que eles foram aprendizes, pedindo para ser efetivados, porque eles não estavam conseguindo continuar, né, a sua trajetória no mercado de trabalho, e caso eles não conseguissem, eles iriam para atividade ilícita. Então, e a gente escuta isso na própria aprendizagem, como o fato dele ter conseguido esse contrato de trabalho da aprendizagem profissional fez com que ele não se envolvesse mais com aquelas atividades, né? Então, é importantíssimo. A aprendizagem profissional, eu sempre falo, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. É uma política pública de excelência. Que bom, né? Muito bom. Agora, Gabriel, você, durante a capacitação que o CIE oferece, a gente trabalha vários tipos de conteúdos, né? Uhum. Desde aqueles tópicos comportamentais, como postura profissional, marketing pessoal, né? Sim. Até os tópicos específicos voltados para a formação que você está tendo na empresa, né? Você foi aprendiz em qual área? Administrativa? Administrativa. Show. Então, assim, durante esse período você provavelmente passou, né? Tem alguma história para contar, né, desse período que você foi aprendiz? Tem alguma história legal, gratificante, bacana que você queira compartilhar com a gente? Assim, eu queria compartilhar, sim, a minha experiência como um todo, né? Porque eu acho que não tem nem como focar numa coisa só. Eu tive várias experiências diferentes ali dentro que me ajudaram no mercado de trabalho como um todo. E eu acho que o principal ponto que eu queria até passar para o pessoal que está assistindo a gente aqui e para futuros aprendizes, quem sabe, né, que possivelmente está vendo esse podcast, é que a gente tem que querer de verdade fazer um negócio dar certo quando você está ali sendo aprendiz. Então, eu via meus colegas, tinha várias pessoas diferentes, eu acho que na minha sala tinha em torno de 30 pessoas, então
era bastante gente. Tinha gente ali que estava dedicado, tinha gente que nem tanto, mas o pessoal estava ali como um todo, vendo e aprendendo e entendendo como funciona aquele meio do mercado de trabalho. E como eu tinha já enviado, como eu falei para vocês, né, 30 currículos, já passei por um perrengue danado, eu falei, cara, aqui eu vou fazer dar certo. Eu vou dar meu melhor aqui. Eu não vou ser mais um. E eu não gosto disso. Eu não tô aqui na vida para ser mais um, né? A gente não tá aqui só para passar nosso tempo. Eu quero viver, eu quero dar meu melhor. E foi o que eu fiz enquanto aprendiz. Então, dessa forma, quando tinha, por exemplo, uma dinâmica em grupo, e o CIE é excelente nisso, eles colocam você em várias dinâmicas diferentes para agregar na sua vida, eu falava, cara, eu quero liderar essa dinâmica. Deixa eu puxar a frente de todo mundo aqui e montar meu grupo. Pessoal, vamos lá, vamos montar o grupo, vamos fazer acontecer. Eu dava ideias, porque eu queria dar o meu melhor ali. Eu não queria ser mais um. Então, isso faz diferença. A gente tem que dar o nosso melhor, seja onde você for, sabe? E eu vi o quanto isso me ajudou a aprender e a evoluir como profissional. E assim, um ponto que eu acho muito importante citar também é que, ao decorrer da minha carreira, eu fui crescendo profissionalmente. Eu sei que tem pouco tempo, tem 5 anos. Para vocês terem noção, eu tive 7 promoções de lá para cá, nas empresas por onde eu passei. E, cara, eu tive a oportunidade de ter contato com jovens ali que também estavam ali dando o melhor deles. Eu falei, cara, essa pessoa é diferenciada. E eu do lado ali daquela pessoa dando o melhor, tudo mais, a gente tentando fazer o negócio acontecer. Eu falei, quando eu tive oportunidades melhores no mercado de trabalho, eu lembrei dessas pessoas e falei, cara, vem trabalhar comigo. Pelo amor de Deus, vem trabalhar comigo. A gente fazer uma equipe tão boa ali no CIE, você é tão bom. Então, para você ver, às vezes a gente quer dar o nosso melhor para o nosso chefe. A gente quer mostrar para o chefe que a gente fez acontecer. Cara, é para todo mundo. Você tem que ser a melhor versão de você para todo mundo. E isso faz muita, muita, muita diferença. E aí, citando uma coisa que a gente fazia ali no CIE, que marcou muito a minha vida, que foi, não sei se vocês vão lembrar aqui agora, mas é a Roda da Vida. Cara, a Roda da Vida, eu acho que ela é excelente. Vou tentar resumir aqui do que é, né? Basicamente, a Roda da Vida é uma forma de você dizer sobre os pilares da sua vida, de 1 a 10, uma pontuação daquele pilar. Então, imagina, sei lá, pilar financeiro, de 1 a 10, o quão bom está a minha vida financeira. De 1 a 10, o quão bom está a minha família, né? Meu pilar família. O quão bom está o meu pilar amizade, lazer. Então, a gente conseguia pontuar de 1 a 10 e fazer essa Roda da Vida. A ideia é que a roda tenha que girar, né? Então, imagina que tá tudo pintadinho, sei lá, de 1 a 10, tá tudo pintado ali de 9. E aí, se a gente colocar para girar, a roda gira. E a ideia é essa. Por quê? Porque a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida. E eu levei isso para minha vida profissional, pessoal, como um todo. Só para vocês terem noção, eu uso Roda da Vida até hoje. Em 6 meses eu faço a minha Roda da Vida, porque meu objetivo é aumentar os pilares da minha vida. Então, olha que bacana. Uma coisinha tão simples, uma coisinha tão boba ali atrás que, cara, transformou a minha vida, né? Então, isso é uma de várias experiências boas que eu tive no CIE, que eu posso estar compartilhando aqui com vocês. Cara, muito bom. E você trouxe alguns pontos também interessantes, né? Você falou sobre as dinâmicas, né, que você fazia durante a sua capacitação no CIE. E é bacana a gente frisar, né? O programa Jovem Aprendiz CIE, ele trabalha com uma metodologia participativa, né? Com metodologias participativas. Então, assim, o nosso instrutor, ele não é necessariamente o detentor do conhecimento, né? Ele é um facilitador da aprendizagem ali naquele ambiente. Então, quem constrói o aprendizado, obviamente, o instrutor ele vai trazer, né, a base e tal, mas quem constrói o aprendizado é o próprio jovem, na convivência com o instrutor e com os outros jovens. Exatamente. Né? E aí ele vai agregar aquilo que ele está construindo ali na capacitação teórica que o CIE oferece com a parte prática que ele executa na empresa. Então, é aí que as coisas se encaixam e elas vão caminhando, né, concomitantemente, né? Elas vão caminhando juntas. Muito legal. E assim, nem sempre... por isso foi bacana você ter dito, nem sempre o adolescente ou o jovem que entra, ele entende o porquê daquela dinâmica que a gente está fazendo. Né? De repente, cara, vou ter que fazer isso, que saco, né? Mas o fazer isso tem um objetivo e é isso que a gente espera do jovem, né? Que ele, talvez não naquele momento, mas um pouquinho mais para frente, dê um estalo e ele fala, caramba, então era isso, a roda da vida era para isso. Exatamente. E assim, uma coisa que eu penso muito, as empresas precisam ver valor nisso também, né?
Porque a gente não pode pensar que o CIE é um cursinho de uma vez na semana que você vai ali e pronto. Cara, não é um cursinho. Ali é para te preparar para a vida, cara. Então a gente precisa ver valor nisso. E fez muita diferença na minha carreira o CIE. E até citando um ponto que eu vejo que talvez o jovem que está assistindo aqui, ele pense ali no momento de participar de uma dinâmica e tudo mais. Às vezes a gente tem um friozinho na barriga, né? Aquele medo, nossa, eu vou ter que ir lá na frente, falar na frente de todo mundo. Cara, a hora de falar lá na frente é agora. Porque sabe quantas reuniões você vai ter que tocar no mercado de trabalho? Sabe quantas vezes você vai ter que ir lá na frente falar? Então, se for para errar, vamos errar agora, vamos errar em grupo. Então, tenta, vai mesmo com medo, sabe? Acho que é essa mensagem que eu queria passar um pouquinho também. E Luan, só frisando, né, que eu gosto sempre, eu falo sempre, assim, que eu gosto de deixar eles falarem, porque eu acho que a maior propaganda da aprendizagem profissional é mesmo quando eles falam, né? Porque você veja a qualidade que eles têm na fala, no desenvolvimento pessoal que eles têm através dos cursos de aprendizagem profissional, e frisando sempre, né, que a aprendizagem profissional não é apenas a qualificação profissional, ela é uma formação integral, né? Você trata diversos temas de cidadania, situações de controle emocional, enfim, o currículo é vasto, é para uma formação mesmo, né? Mais do que uma qualificação profissional específica. Então, o empresariado realmente precisa conversar mais com essa juventude que já passou pela aprendizagem profissional, porque a qualidade é evidente, né? É verdade. E, Gabriel, você falou que chegou a trocar com alguns colegas que foram aprendizes com você no CIE. Uhum. E hoje você ainda trabalha com algum deles? Trabalho. Maravilha, é bom, né? É legal. É muito bom, é muito legal. É gratificante isso. E tem alguma história engraçada aí que você possa compartilhar com a gente? Eu tenho a história da calça. História da calça. Conta. Então, quando eu comentei, né, que eu coloquei o currículo lá e tudo mais, e me ligaram para participar da entrevista. Pessoal, sério, eu participei de muitas entrevistas, vocês não têm noção. Eu já estava craque em fazer entrevista. Eu falei, cara, agora vai ser. Nessa aqui eu vou passar e custe o que custar eu vou passar. E aí a minha mãe até falou, filho, eu vou te ajudar. Nessa você vai passar. Eu vou te ajudar. Eu vou falar com um vizinho aqui meu, que ele é Uber, e vou colocar ele para te levar até a empresa, tá? Porque aí é certo que não vai chegar atrasado, vai ser tudo... A gente tem que garantir. Agora você vai passar. E era bem pertinho da minha casa. Eu falei, tá bom, mãe. Tá bom, vamos lá. E aí marquei o horário com ele, tudo mais. Aí fui, cheguei lá na empresa, gente, gigantesco, tudo enorme. Eu falei, cara, que estrutura, que legal. Nunca tinha chegado a um local assim, né? Nossa, que bacana. E aí tinha um segurança ali na frente, pedindo ali para poder fazer a ligação e tudo mais, porque tem que autorizar algumas coisas antes de entrar. E aí eu falei com ele, oi, sou o Gabriel, eu tô aqui para ser entrevistado e tudo mais. Só um segundinho. Aí com o telefone. Com um tempão no telefone. Caraca, o que tá acontecendo? Tá demorando muito. Aí passou 5 minutos, nada. Aí ele veio, Gabriel, sinto em te dizer, mas você não vai poder entrar. O que aconteceu? Você tá com bermuda. E de bermuda, você não pode entrar aqui dentro. Aí eu não acredito, eu me preparei tanto, eu fiz, caraca, não tô acreditando nisso, nossa. Fiquei bem abalado. Sendo que o Uber era amigo da minha mãe, né? E aí ele tava ali do meu lado, assim, esperando, ele queria garantir que eu entrasse ali, que tava tudo certo. Aí ele tava ali me esperando, ele, Gabriel, só pode ir de bermuda? Ele é um pouquinho mais fortinho, eu magrinho, eu tenho minha calça aqui, vamos trocar? Aí eu, ai meu Deus, caraca, vamos. Aí a gente foi pro carro de novo, aí vira pra lá, aí trocou a calça ali na hora, e aí eu, caraca, não acredito, eu acho que eu vou conseguir. Aí eu cheguei pro segurança, ó, tô com uma calça, e segurando a calça. Porque, gente, eu sou magro agora, eu era mais magro ainda na época. Aí eu segurando a calça. Aí ele, você arrumou a calça? Pode entrar. E aí eu entrei, fiz a entrevista, e, gente, a entrevista toda, segurando a calça e dando o meu melhor. Falei, nessa eu vou passar. E aí fiz a entrevista, e o bacana é que eu entrei no RH, né? O RH, eu fui aprendiz de RH.
E o RH, eles aproveitam ele para escolher alguns aprendizes estratégicos para eles. E a moça até falou depois, Gabriel, acho que você foi tão bom na entrevista que eu quis puxar aqui para poder ajudar a gente e tudo mais. E, cara, que gratificante ouvir isso e com a calça daquele calça jeito, larga. Então, é muito bom. Aprendendo a vencer os obstáculos. Não é? Cara, essa história é muito boa, cara. E ele ficou com a bermuda apertadinha, né? Ele ficou, cara. Nossa, ele voltou pra cá. Espero que ele não tenha continuado trabalhando no Uber, né? Que eu tenho ido pra casa ali trocar. Aqui. Não ia ser legal, né? Pô, mas que bom que ele teve essa sacada e você topou, né? Porque senão a gente não estaria nem aqui conversando hoje. De verdade, não estaria. Cara, que maravilhoso. De verdade. Agora, Olivia, a gente já falou algumas vezes aí sobre a complicação do trabalho do auditor, mas tem alguma história aí, algum perrengue, alguma situação complicada no processo de fiscalização que dê pra gente compartilhar, de repente? Ah, sempre tem, né? A gente está numa atividade que é polícia administrativa, né? Poder de polícia, né? Então, a gente tem uns perrengues, assim, de chegar nos locais. E a gente teve um perrengue recentemente, não foi especificamente aqui com a gente, no estado, mas... E que está se tornando recorrente... dos colegas chegarem, né, num dado local para fazer a fiscalização na empresa, né, no local de trabalho mesmo, para verificar as condições, e a pessoa começar a fazer uma live, né, fazer uma live ali no meio da fiscalização, questionando, né. Então, essas questões tecnológicas nos afetam também, né, afetam todos os tipos de processo. Então, é bem complicado. E é importante, a partir dessa história, as pessoas que estão nos assistindo saberem, né, que a fiscalização ela pode ser feita a qualquer momento. A qualquer momento, E né? sem aviso prévio. Sem marcar, porque muitas vezes a gente precisa chegar no local e ver a situação acontecendo, né? Então não tem como agendar. A fiscalização, ela é espontânea, assim, você... Hoje, sorteamos aqui o CNPJ tal, ou ela pode partir de denúncia também? Também pode, né? Hoje a fiscalização trabalha em cima de um projeto, existe um projeto nacional, né? Uma programação nacional, e que nos estados a gente faz uma adaptação, né? Porque cada estado é muito diferente, né? A gente pode ter situações muito diferentes. Então, a gente tem o planejamento, mas as denúncias que chegam através de diversos contatos, né? Especialmente pela internet, pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente atende também. Mas a gente nunca pode dizer por que a gente está ali, né? Se é em virtude de denúncia ou se é pelo planejamento mesmo. Isso é uma informação que é sigilosa, a gente não pode compartilhar. Até porque se você chegar dizendo o que você está fazendo, né, a chance de esconder é maior, né? Exatamente. Não, e retaliação, né? Porque se a gente falar, a gente está aqui porque alguém denunciou, eles não vão sossegar enquanto descobrir quem denunciou. Verdade. Então, faz todo sentido. E assim, a gente está conversando aqui hoje bastante sobre aprendizagem, né? Mas a fiscalização do trabalho, ela tem várias vertentes, né? Tem o trabalho infantil, tem trabalho escravo, tem mais o quê? Combate ao trabalho... A gente tem os projetos aqui especificamente, né, no Rio. Tem o combate ao trabalho infantil, tem a inserção de pessoas com deficiência, né? Tem o combate ao trabalho análogo a escravo. Nós temos também as verificações de informalidade, né? Quando a gente tem indícios de que os trabalhadores estão ali no local sem carteira assinada, FGTS, a fiscalização do FGTS, e todos os projetos que são ligados à parte de saúde e segurança do trabalho, né? Que são importantíssimos. A gente teve agora, dia 28, né, último, a comemoração do Dia Mundial, né, da Saúde e Segurança do Trabalho. Então, é um tema assim, que se tornou recentemente, através de uma resolução da OIT, um direito fundamental dos trabalhadores. Então, é um tema que também está sendo muito promovido, né? A questão de saúde e segurança dos trabalhadores nos ambientes de trabalho. Bacana, legal a gente trazer essa informação para a galera que está nos assistindo, né? Que a fiscalização do trabalho, ela atua em vários âmbitos ali, né? Da nossa relação em sociedade com o trabalho. Né? E aí você falou também da fiscalização das cotas de pessoas com deficiência. Né? E para você que está nos assistindo, o CIE possui o programa Pessoa com Deficiência, que é um programa personalizado, é um serviço personalizado que o CIE oferece
para as empresas que desejem fazer esse tipo de contratação, e ele visa a inclusão de pessoas com deficiência. E dentre todos os serviços que o nosso programa oferece, ele tem a visita técnica, tem palestra de sensibilização com os funcionários da empresa, processo seletivo personalizado de acordo com as necessidades da empresa e do cargo, né, que estiver sendo disponibilizado. E a gente também ainda tem um projeto Construindo com a Diversidade, que também é um projeto de sensibilização e formação. Né? Então, se você, empresa que está nos assistindo, quiser saber um pouco mais sobre o programa Pessoa com Deficiência, entre em contato com a gente, né, e saiba mais como que essa iniciativa pode ajudá-lo, não só no cumprimento da cota, mas também na formação de uma mão de obra qualificada. Okay? Lívia, a gente falando de aprendizagem, né, a lei da aprendizagem, basicamente, ela determina que aquelas empresas que tenham a partir de 7 colaboradores, né, estabelecimentos de qualquer natureza, tem que contratar de 5% a 15% do quadro de colaboradores na condição de aprendiz. A gente, hoje, a gente sabe que o Brasil ele não explora 100% do potencial que ele tem para a execução da aprendizagem profissional. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem, no estado do Rio, cerca de 52%, acho que foi até você que falou isso num evento que a gente teve junto, cerca de 52% da cota de aprendizagem apenas sendo cumprida. Né? E, obviamente, não a gente não está achando culpado para isso, porque não existe necessariamente um culpado. Né? A fiscalização faz o seu trabalho, as instituições que trabalham com aprendizagem fazem o seu trabalho, os jovens estão buscando, eles estão fazendo a parte deles também, mas ainda existem empresas que não cumprem a cota de aprendizagem. Mas e a gente sabe que não tem uma fórmula mágica, né? Para isso, da noite para o dia, a gente vai chegar a 100%. Não, a gente sabe que não. Sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, considerando esse contexto e todo o trabalho que a fiscalização faz aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe que não é pouco, né, e eu falo não só do seu trabalho como coordenador atualmente, mas a gente teve outros coordenadores também que têm história para contar na fiscalização da aprendizagem aqui no estado. Você acha que existe algo que ainda possa ser feito de novo? E aí eu não falo só da fiscalização não, mas numa articulação com o governo, com sociedade civil, com as entidades que trabalham com aprendizagem, enfim, para que a gente possa ver um crescimento nesse potencial, no cumprimento, né, desse potencial? Hoje a gente tem pouco mais de 52% de todas as vagas, né, que poderiam, 80 mil vagas, né, considerando 5%, né? E aí você frisou bem essa questão de que é de 5% a 15%. Então, veja quantas vagas a gente não teria no estado, né, para os nossos adolescentes se as empresas entendessem a importância dessa política pública, né, buscassem conhecer, porque, como a gente já falou, também ainda existe muito desconhecimento, né, sobre como cumprir, né, o que precisa ser feito para ter um aprendiz na empresa. E esse percentual, a gente já teve percentuais aqui no estado que chegaram até 64%, 65% de cumprimento. Né? Então, uma questão que é um desafio, até também que a gente tratou, e que eu acho que é até bom eu trazer aqui, é essa questão das alterações legislativas. Né? Então, por que o nosso percentual caiu tanto? Porque esse percentual já aumentou, 52% hoje, mas a gente já estava ali em 48% de cumprimento no estado todo. Então, no ano de 2022, a gente teve uma grande alteração na aprendizagem. Né? No decreto 9579, a gente teve uma MP 1116, e vindo de um histórico de outras MPs, outras medidas provisórias, né, que tentaram fazer alterações numa política pública que, como eu disse, toda a sociedade precisa estar envolvida. Então, precisa estar falando sobre ela, precisa estar discutindo sobre ela e falando sobre as consequências que possíveis alterações podem trazer. Então, como isso não foi feito, né, o que gerou? Gerou uma insegurança jurídica muito grande, que muitas grandes empresas, até que já vinham cumprindo, né, já perceberam a importância da aprendizagem profissional até para a captação dos seus trabalhadores, né, para ter trabalhadores mais qualificados, que vão se acidentar menos. Então, muitas empresas assim já adotaram a aprendizagem como porta de entrada da empresa. Só que quando você tem essa alteração normativa, você gera uma insegurança jurídica que eles falam, olha, agora vamos esperar para ver como é que vai ficar, né? Porque a gente pode, de repente,
está fazendo de um jeito errado e ser punido, né? Então, isso faz com que esse percentual sempre tenha um retrocesso. E isso vem acontecendo periodicamente. Então, na realidade, o que a gente devia estar focando era em fomentar, justamente levar, né, esse tema da aprendizagem profissional para toda a sociedade, está sempre tratando do tema, fomentando, explicando como é que funciona. Mas a gente, nos últimos anos, vem tendo que se dedicar a explicar para os parlamentares por que a política pública não deve ser alterada, né? Por que você alterar o prazo do contrato, que é de até 2 anos para 3 anos, você vai prejudicar o número de adolescentes que são beneficiados pela política pública. Quem está na fila, né? Quem está na fila aguardando. Então, ela já é limitada, né? Porque hoje, no Brasil todo, a gente não chega a 1 milhão de vagas. Todas as empresas cumprindo 5%, não daria 1 milhão de vagas. Então, para o total de adolescentes que a gente tem, que passa de 19 milhões, então, existe uma limitação. Então, essas alterações legislativas são um grande desafio, né? E que realmente fazem com que a gente que já estava num patamar de mais de 60% de cumprimento, caiu para menos da metade. É complicado, né? E é importante, a gente pode falar aqui também no âmbito do estado do Rio de Janeiro, já que a gente está em ano a gente teve uma mudança no parlamento do estado do Rio de Janeiro, e é importante que esses parlamentares saibam que, além da legislação que existe, que já oferece uma segurança para as empresas na contratação de aprendizes, a gente tem também, e à disposição deles e da sociedade, um fórum, um espaço de discussão da aprendizagem no âmbito do Estado, né, que é o FEAP, que é o Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional. E ele junta entidades, né, que trabalham na formação de aprendizes, entidades qualificadoras, ele junta a fiscalização do trabalho, junta às vezes também participantes do governo, né, na medida em que eles veem alguma oportunidade de estabelecer alguma parceria, e também está aberto a empresas, a aprendizes, a jovens, a quem quiser, ele é aberto à sociedade, né, para estabelecer essa discussão. Sim, o fórum é dessas iniciativas de participação, né, de democracia participativa. Então, é aberta a toda a sociedade, né? É realmente um instrumento de diálogo social muito importante. E o FEAP-RJ, ele já vem de décadas de trabalho, né? De pessoas ali extremamente comprometidas com a causa, e que a gente quer mesmo que as pessoas venham debater com a gente, participe das reuniões. A gente tem reunião a cada 2 meses, né? Então, é importante estar colocando as questões para que a gente consiga adequar ao cumprimento, né, das leis, das normativas, todas que envolvem a aprendizagem profissional, da melhor forma para todos, né? E no FEAP, sim, nós temos entidades qualificadoras, nós temos Ministério Público, juízes do trabalho, juízes da infância e juventude participam do nosso grupo, secretarias de assistência social dos municípios, secretarias de trabalho. Então, assim, é um grande fórum de diálogo social mesmo. E é importante, né, a gente ver que tem a aprendizagem, obviamente, ela tem alguns atores principais, né, que são a empresa, o jovem, né, a família, a escola, enfim, tem alguns atores que são fundamentais ali no processo da aprendizagem, mas tem outros que trabalham nos bastidores que são igualmente importantes, né, porque afinal de contas é a partir dessa articulação que se faz que cada vez mais a gente consegue ofertar vagas não só para os jovens que procuram, mas aqueles que realmente necessitam, né, que é o público em situação de vulnerabilidade, de risco social. Então, é importante que essas pessoas estejam juntas e que elas atuem de forma interligada, em rede, né? É importante essa atuação em rede, porque se cada um, como você falou, um deputado chegou agora no governo e ele fez um projeto X para a formação de jovem, mas já tem aprendizagem, e ele não conhece. Aí chega um deputado Y, quer fazer um outro projeto, mas que também bate de frente com a aprendizagem. Então, é essa atuação em rede que faz com que a política pública seja, né, implementada de forma mais efetiva. E aí, lembrando, né, todas as políticas que envolvem o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, para crianças, adolescentes e jovens, é responsabilidade de todos nós. Então, a gente precisa estar unido mesmo para, como eu falei, promover a execução, o cumprimento, a concretização de todos os direitos, né, da nossa juventude,
da melhor forma possível, né? Então, essa criação de fluxos dos órgãos públicos que fazem parte, né, que são competentes, cada um tem a sua competência, porque a gente tem programa de erradicação do trabalho infantil nos municípios, a gente tem a fiscalização, a gente tem o Ministério Público, enfim, a gente precisa estar articulado e organizando o Estado para que o empresariado também saiba onde buscar essa população que está em vulnerabilidade ou risco. E é isso que a gente tem feito aqui pelo FEAB. Perfeito. Gabriel, eu queria que você contasse um pouquinho, a gente já falou um pouco, né? Você falou sobre como o programa Jovem Aprendiz CIE foi importante, né, no teu início de trajetória, mas vamos fazer uma homenagem aqui à galera que participou disso. Você lembra quem foram seus instrutores no CIE? Com certeza. Foi Maíse, Diogo, todo esse pessoal me ajudou bastante ali nesse crescimento, sabe? Que a gente não tem só um instrutor, né? No meio do caminho são vários que aparecem ali. Desculpa. E eu vou te falar uma coisa, todos foram incríveis. Absolutamente todos. Então, eu sou muito grato por cada um deles. De verdade. Maravilha. E hoje você trabalha com o quê? Atualmente, eu sou especialista de projetos e sistemas numa startup aqui no Rio de Janeiro. Pô, que maravilha, cara. Muito bacana. Aliás, as startups também são obrigadas a contratar aprendizes, Lívia? Aí depende do porte, né, dessa empresa, né? Como que essa empresa está estabelecida? Ela é uma microempresa, empresa de pequeno porte? Se for, não tem a obrigatoriedade. Se ela já tiver num porte médio, a grande, aí ela vai ter a obrigatoriedade, sim. Entendi. Importante, né? Nessa que eu trabalho tem um pouco mais de 1.000 funcionários, então... pequena. Inclusive eu tive aprendiz também. Que legal, cara. Muito bom, né? É bom. E aí você conta pra eles que você foi aprendiz e tal? Conto toda a história, né? Peço pra se dedicar também, falo os pontos ali de oportunidade, porque eu sei que faz diferença ter um mentor ali para te ajudar a instruir nisso. E foi uma coisa que eu fui tendo no meio do caminho. Eu acho que até uma palavra que a gente está usando bastante aqui, que é aprendiz, né? Eu acho que ser aprendiz não é só você ser um jovem aprendiz. Acho que todo mundo na vida tem que ser aprendiz o tempo todo. A gente tem que estar eternamente ali aprendendo, se colocando numa posição de humildade e estar querendo sempre aprender coisas novas. Então, quando você entende que você pode aprender não só com o teu chefe, com quem está em cima, com quem está do lado ali, com o aprendiz que está entrando na empresa, cara, o jogo muda. Legal, né? E você falou essa questão de que a gente tem que ser aprendiz o tempo todo. Dia 24 de abril a gente comemora o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, né? E no CIE a gente fez várias ações com os nossos aprendizes. A gente fez algumas atividades externas, né, de modo que eles pudessem explorar os equipamentos culturais que a cidade oferece, na verdade o Estado, né? A gente fez essas ações em todo o Estado para que eles pudessem explorar esses equipamentos culturais que a capital e os demais municípios oferecem. A gente fez alguns trabalhos de formação em sala de aula, algumas palestras, rodas de conversa. O Gabriel, inclusive, participou de uma dessas rodas, né, de conversa, contou a história da calça lá também. E uma das hashtags que a gente utiliza na mobilização virtual é Somos Todos Aprendizes. Né, porque, de fato, a gente é aprendiz o tempo todo. Então, assim, a Lívia falou muito que ela gosta de ouvir os depoimentos que os meninos, eu sempre falo os meninos, né? Que os nossos ex-aprendizes dão, né, nas participações que eles têm em eventos. Hoje, aqui, o Gabriel com a gente no podcast. E, de certa forma, a gente aprende com isso também. Né? Porque é óbvio que é importante a atuação de todos nós no desenvolvimento da aprendizagem. Mas a gente só vai instituir uma política pública efetiva de fato se a gente souber o que acontece na ponta, né? Então, assim, é muito bacana a gente ter esse discurso casado, né, da Lívia, que trabalha no processo de fiscalização, de articulação, e do Gabriel, que foi, né, foi alvo dessa articulação, desse processo todo, e que hoje ele usufrui dos benefícios que a aprendizagem proporcionou no começo de carreira dele. Isso é muito legal, cara, muito bacana. E é justamente para isso que a gente está nesse podcast aqui, inaugurando esse podcast com vocês dois, e para mim está sendo maravilhoso ter esse bate-papo com vocês, ouvir essas conversas, essas histórias, né, que só servem para agregar. Elas agregam muito, não só a construção que a gente está tendo hoje aqui, mas para quem assiste, né, para quem estiver assistindo, acho que vai ser importante, seja para o jovem que está assistindo, que é aprendiz, ele falou, pô, caraca, pode dar certo para mim também, ou aquele que ainda quer ingressar no mercado de trabalho e fala, pô,
tem isso aí para mim, né? Como eu falei, muita gente não conhece a aprendizagem ainda. Então, de repente, a gente pode estar inspirando muita gente por aí. Assim, até falando para esses jovens, né? Uma coisa que eu comentei com o pessoal na semana lá do Aprendiz foi sobre estratégias que a gente pode utilizar para poder entender onde a gente quer chegar também na nossa carreira, né? Porque às vezes a pessoa está ali tendo essa primeira experiência, esse primeiro contato com o mercado de trabalho, e ela está, sei lá, no meu caso eu estava na área de RH, mas eu sou especialista de projetos e sistemas, então é tecnologia, não tem muito a ver ali com RH. Lógico que a gente sempre usa tecnologia em todas as áreas, mas é uma coisa que a gente precisa sempre estar pensando, né? Deixa eu olhar, né? E inclusive o CIE ajuda muito nisso. Deixa eu olhar no meu futuro aqui, no longo prazo, em 5 anos, onde eu quero estar? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Inclusive, teve uma meta que a gente fez na época, quando eu era aprendiz, para estipular, né? Onde você quer estar em 5 anos? Eles ajudam ali a fazer um planejamento. E, cara, várias das metas que eu estabeleci, eu atingi. E olha que legal. Olha que bacana você conseguir ter essa visão de longo prazo. Uma coisa que ajuda muito também, hoje em dia, a gente tem várias redes sociais hoje em dia, né? Cara, pode usar a rede social para o bem ou para o mal. Então, existem formas de você usar a rede social. Tem uma rede social que eu acredito que todo mundo aqui conhece, que é o LinkedIn. Cara, o LinkedIn tá lotado de vaga. Se você quer alcançar uma vaga, você tem um sonho, sei lá, ser um engenheiro mecânico, não sei. Pesquisa, engenheiro mecânico no LinkedIn. Tá lá todos os requisitos, tudo que você precisa fazer, todas as skills, né? Tanto hard skill quanto soft skill, que você precisa atingir para poder ter acesso àquela vaga. Então, isso te ajuda a fazer um bom planejamento de longo prazo e chegar onde você quer chegar, sabe? Bacana. Você falou do LinkedIn, então você que está assistindo a gente, siga o CIE no LinkedIn, né? A gente tem aqui as nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o LinkedIn, a gente posta bastante conteúdo e posta vaga também. Tá? Então, se você, para quem está procurando, não só vaga de aprendizagem, se você quiser fazer parte do time CIE, a gente também divulga, né, periodicamente algumas vagas lá, algumas oportunidades para você ingressar no nosso time. Quem sabe daqui a algum tempo você não está aqui conversando com a gente. Né? Liv e Gabriel, eu trouxe aqui algumas perguntas de aprendizes e colaboradores do CIE para vocês, né? Então, para a gente poder estabelecer uma interação com o pessoal que está nos assistindo, né? E, aliás, vocês que estão participando também, eu quero que vocês comentem aí no chat a sensação que vocês estão tendo, o que vocês estão achando. Se vocês quiserem sugerir também participações aqui para as próximas edições do nosso podcast, a gente conta com a interação de vocês. Gabriel, vou começar com você. A Camille Lopes, ela perguntou o seguinte: Você continuou na empresa em que você foi aprendiz? Você foi efetivado? Então, a empresa onde eu fui aprendiz fechou ali o CD dela, né? Alguns meses depois. Inclusive, eu recebi uma proposta para poder sair daquele CD, daquele centro de distribuição e trabalhar em outro. Mas como era um pouco distante, bastante distante ali da minha casa, falei, cara, pelo valor e tudo mais, eu não vou. E aí eu resolvi arriscar empreendendo. Enfim, é uma história longa, mas eu resolvi correr alguns riscos e não ir naquele momento. Porém, a minha supervisora daquele CD, né, que fechou, ela foi para uma outra empresa. E quando chegou na empresa, a primeira pessoa que ela pensou ali foi quem? Ela lembrou de mim, me ligou e pediu para eu ir lá trabalhar com ela. Então, reforçando aquele ponto de como é importante você entregar um bom resultado, né, para as pessoas que estão em sua volta. Dar o seu melhor ali, se dedicar para fazer o negócio acontecer. O mundo do trabalho é um grande network, né, cara? Com certeza. Gente vai estabelecendo alguns contatos e um dia, às vezes, quando a gente menos espera, surge aquela ligação, aquele WhatsApp lá, aparece aqui. Exatamente. É só a gente investir, né? Agora, Lívia, o Lucas Araújo, que é colaborador do CIE, ele perguntou o seguinte: por que tantas empresas ainda relutam em contratar aprendizes? Olha, eu acho que é porque eles realmente ainda não se organizaram, né, administrativamente, para poder receber esses aprendizes, né? E porque quando você passa pela experiência da aprendizagem, os empregadores que realmente conseguem organizar, né, o seu local de trabalho, as suas formas de trabalho para receber, para dar essa formação para os aprendizes, o feedback é sempre muito positivo, né? É muito difícil uma empresa que conseguiu se organizar para cumprir, né, enfim, para efetivamente incluir esses jovens na empresa, abandonam o programa.
Então, eu penso que existe, sim, muito desconhecimento, né? Existem umas ideias erradas sobre o que a aprendizagem significa. E da experiência, assim, das conversas que eu tenho, até com os representantes das empresas, é muito nesse sentido, é um desconhecimento sobre o que a aprendizagem realmente significa e o que ela pode proporcionar até curto prazo, né? Eu não gosto de falar nem longo prazo, como um investimento de longo prazo, porque os contratos são curtos e a gente vê a transformação, como a transformação dos jovens é muito rápida. Né? Então, eles precisam entender, assim, abraçar realmente a inclusão da nossa juventude, entendendo sua responsabilidade social também, e eles vão verificar uma mudança estrutural na empresa. Você falou sobre essa estruturação e a falta de conhecimento. É importante a gente frisar que aprendiz não é mão de obra barata e aprendiz não é estagiário, né? Existe uma diferença entre o aprendiz e o estagiário, né? Você pode meio destacar algumas partes? Porque o aprendiz, né, a grande finalidade da aprendizagem é fazer com que a juventude tenha essa experiência, né, como o Gabriel colocou, essa primeira experiência, esse primeiro contato, essa abertura de perspectiva, né, sobre o que eu vou fazer, o que eu penso em ser no futuro, né, e mostrar como é que o nosso mundo do trabalho funciona. Então, a aprendizagem basicamente é isso. Ele vai estar ganhando experiência numa função, ele vai ter um certificado no final, né, mas ele é uma introdução nesse mundo do trabalho. O estagiário, não. O estagiário, né, porque a gente tem o estágio de ensino técnico, o próprio estágio da graduação superior, aí eles já são uma complementação de uma qualificação profissional que já tem assim, um nível educacional, já é uma outra etapa educacional, né, que a gente fala dessa questão da formação inicial e continuada. Então, a aprendizagem é como se fosse um iniciozinho. E aí a gente tem o ensino técnico que está ali no meio e a graduação superior, né, que seria o grande objetivo. Então, são etapas, né, etapas educacionais diferentes, e o estágio, ele é uma complementação efetivamente educacional ali da profissão que ele está sendo qualificado. Então, os princípios são um pouco diferentes, né? O estágio não é um contrato de trabalho, né? Você não tem a carteira assinada, você não tem a questão do FGTS, INSS, né? Então, ele é como se o estágio fosse completamente voltado mesmo para aquele curso, curso técnico ou da graduação superior. É importante a gente destacar essas distinções, né, entre um e outro, porque, por incrível que pareça, ainda há confusão, né, entre o estagiário e o aprendiz. Aliás, se a sua empresa, você que está nos assistindo, se a sua empresa deseja contratar também estagiários, o CIE oferece o programa de estágio. Né, afinal de contas, assim, a energia e o apetite que a juventude tem, né, pode fazer, aliada à formação que a sua empresa pode oferecer, pode fazer com que esses profissionais tragam as maiores novidades, né, do mundo acadêmico e ajudem a manter a sua corporação sempre atualizada e competitiva. E assim, o programa de estágio do CIE, ele conta com diversas soluções para a empresa que deseja contratar estagiários, né? Seguro de acidentes pessoais, emissão da apólice, acompanhamento de prazos e vigências, emissão de relatórios, aplicação da avaliação semestral do estagiário, acompanhamento da situação escolar. Então são muitas vantagens você contratar um estagiário com o CIE. Então se a sua empresa deseja contratar, ou se já contrata e deseja fazer esse acompanhamento com o CIE, entre em contato com a gente, saiba mais como, né, contratar um estagiário. Gabriel, vou trazer uma perguntinha para você aqui. A gente falou sobre a contratação de aprendizes, né, pelas empresas. A Lívia estava contando um pouquinho para a gente, falou um pouco sobre a diferença de estágio também. Né? Deixa eu ver aqui. Tá aí, a Daiane Kelly, ela fez a seguinte pergunta: qual foi a coisa mais difícil que te aconteceu no seu período como aprendiz? Eu acredito que foi esse primeiro contato com o mercado de trabalho como um todo, porque eu nunca tinha tido contato antes e por mais que eu cheguei a trabalhar numa corretora um pouco antes de ser aprendiz, né, sem ser CLT e tudo mais, mas
totalmente diferente quando você está trabalhando numa empresa de grande porte, que está ali focado em te instruir, em te ensinar. E aí, esse primeiro contato com o mercado de trabalho, eu acho que você toma um susto, tipo, caraca, é isso? É assim que funciona? E é tanta coisa para aprender, é tanto conhecimento para você adquirir, que dá uma assustada, pode até assustar quem está começando, né? Então, é um negócio que é importante a gente ter em mente, né? Que, cara, você vai estar ali e tem muita coisa para crescer, para poder aprender. E até um ponto que eu vejo que me ajudou muito na minha carreira foi não ficar preso dentro de uma bolha. O que seria isso, né? Imagina que, sei lá, se eu quero aprender a lidar com o meu dinheiro, eu vou falar com um cara que entende do mercado financeiro, eu vou falar com alguém que entenda muito bem disso. E nas empresas onde eu trabalhei, eu sempre agi dessa forma. Então, às vezes, eu queria ir para uma área de tecnologia. Cara, deixa eu ver quem é o melhor em tecnologia. Deixa eu tentar aprender com essa pessoa. E, gente, o mercado é muito grande. E ver esse mar azul de possibilidades é simplesmente incrível. Pode ser um pouco assustador no início, mas é incrível. Não é tão difícil quanto parece, mas também não é tão simples. Exato. É só a gente se dedicar um pouquinho. Lívia, o Pedro Henrique Farias está perguntando o seguinte: quais são os principais direitos que o aprendiz precisa ter em mente, na sua opinião, para não passar por problemas com a empresa? Primeiro é a questão da participação da entidade qualificadora nesse contrato de aprendizagem, né? Boa. Porque a gente tem sempre, assim, notícias de empresas que ficam vendendo curso como se fosse aprendizagem profissional, e não é, né? Então, é saber que a aprendizagem profissional, sua carteira, né, sua CTPS tem que estar assinada, você faz um contrato de trabalho mesmo, escrito, por escrito, que todas as atividades que você vai fazer lá, né, no local de trabalho tem que estar escritas nesse contrato, né, que a instituição formadora, que eu falo, a entidade qualificadora, vai te dar um curso teórico que vai complementar o que você vai fazer, né, na prática. Então, que a sua jornada ela é controlada, né, que essa jornada também vai estar no contrato de trabalho. Você tem direito a um salário mínimo hora, né? E que, assim, o mais importante, eu acho que é essa questão da entidade qualificadora, né? Saber que a entidade qualificadora está ali presente constantemente para dar todo o apoio, todas as orientações, né? É essencial, porque a gente ainda vê situações que os adolescentes são contratados como aprendizes, mas que não tem a instituição, não tem o curso teórico, ou esse curso teórico não acompanha o contrato durante a vigência. Não é aprendiz. Não é aprendiz. E acho que é importante também a gente frisar que o aprendiz, para ser aprendiz, ele não precisa pagar nada, né? Taxa de inscrição, matrícula, não tem nada disso. Nada disso. Ficar atento. É bacana saber. Existe, inclusive... vou te passar a palavra. Esse é um ponto que já passei um perrengue. Existe, inclusive, hoje nas redes sociais, porque adolescente e jovem é tudo antenado, né? Então, assim, fique esperto, porque nas redes sociais existem alguns grupos em que as pessoas falam, é aprendiz ou é curso? Né? Para a pessoa ficar ligada e saber que se pedir prazo de inscrição ou oferecer um curso antes de ele ser contratado pela empresa, é golpe. É golpe. Não é aprendizagem profissional. Inclusive, ele pode até denunciar, né? Se for o caso, pode fazer uma denúncia. Pode, tem o nosso formulário, né, de denúncias lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, e não só pode, como deve, né? Porque isso é gravíssimo, porque a quantidade de adolescentes que vão pagando, né, achando que vão ter uma chance e depois vê que não é nada daquilo, né? Então, muito ruim. Complicado. Gabriel, conta pra gente. Inclusive, aconteceu isso comigo, né? Na época, eu tava morando ali próximo do centro de Pavuna e aí, enfim, era um local um pouco distante que eu tinha que ir. Falaram que era uma entrevista e etc. Chegando lá, não era entrevista coisa nenhuma. Queriam empurrar um curso. Então, eu tenho certeza que muita gente passa por isso. É um negócio muito chato, pessoal. E eu tive clareza ali de entender que era um golpe. Aí, imagina quem não tem, quem acaba caindo de fato naquilo, né? Quantas pessoas não passam por isso? Então, é uma situação bem triste. No desespero, né? De conseguir uma oportunidade de emprego, a pessoa acaba botando o dinheiro que ela tem ali, às vezes, para se alimentar naquele dia, para poder fazer inscrição na esperança de conseguir uma vaga de emprego. É muito complicado isso. Né? Lívia, eu falei com você agora, né, sobre os direitos. É. Gabriel,
Essa aqui é legal. A Maria Luísa Barros, ela perguntou, como você se sentiu depois que você saiu do CIE, depois que terminou seu contrato? Olha, foi um sentimento incrível. Foi muito, muito, muito gratificante. Eu acho que essa que é a palavra. Porque é como se você tivesse finalizado ali um ciclo. E me fez tão bem que, cara, eu me senti muito, muito, muito feliz, muito bem mesmo. E, de novo, super recomendo que todo mundo passe por essa experiência, porque é algo que foi transformador na minha vida, de fato. Bacana, né? Mas deu algum medinho? Tipo, pô, e agora? Será que eu vou conseguir? Eu vou te falar que sim, porque, né? Eu comentei aqui com vocês que eu cheguei a receber uma proposta, sendo que era distante da minha casa. E aí eu falei assim, cara, beleza, eu posso aceitar isso muito distante para ganhar isso aqui, não sei se vai valer a pena. Ou eu posso arriscar, que eu tinha juntado um dinheirinho na época. Falei, cara, eu acho que eu vou arriscar, eu acho que eu vou empreender. E eu resolvi empreender, abri um salão de beleza na época com a minha mãe, porque ela era cabeleireira na época. Eu falei, cara, vou tentar, vou investir na minha... Queria investir em alguma coisa, vou investir na minha mãe, sempre investiu em mim. Vou tentar com ela abrir um salão. A gente tentou. Infelizmente foi bem próximo ali do começo da pandemia. Também teve questão de ponto que eu, cara, errei ali também. E acabei fechando esse salão. E no próximo ali do momento em que eu fechei o salão, em menos de um mês, a minha chefe antiga me ligou, me chamando para aquele outro emprego que eu comentei anteriormente. E, cara, foi um perrengue que eu passei, porque eu tinha começado minha faculdade, comecei particular mesmo, falei, não vou ficar parado, vou pegar o dinheirinho que eu recebo aqui, vou pagar minha faculdade, vou dar um jeito. E nesse período, não tinha o que fazer, né? Eu fiquei ali com um salão parado e até minha chefe ligar, não tinha o que fazer. O que eu fiz? Fui pra rua. Fui vender pavê de porta em porta. Legal. Então, cara, às vezes a gente precisa ser um pouco cara de pau pra conseguir fazer o negócio dar certo. E, na época, foi o que eu vi de oportunidade para conseguir me manter ali e continuar minha faculdade. E, graças a Deus, eu consegui concluir depois, né? Então, e foi primordial para minha carreira também essa coisa de completar a faculdade. Então, foi um momento um pouco complicado. Aí, legal. Mas que bom que deu certo, né? Deu sim. Eu sempre costumo dizer que no final das contas tudo dá certo. Então é só a gente persistir. Gente, é muito gratificante você receber ali o seu certificado do CIE. Nossa, é muito bacana. Ah, legal, cara. Eu gosto de lembrar dessas histórias, de pensar. Afinal de contas, eu fui instrutor também, né, do CIE durante um bom tempo. Legal. Então, a gente ouvir esses depoimentos de vocês não só emociona, mas como também faz a gente entender que a gente está no caminho certo, né? Estão, de verdade, gente. É muito bom. Estão, sim. Muito gostoso. De verdade. E dá pra ver esse carinho que você tá sentindo aí, eu vejo em todo mundo aqui, inclusive no CIE lá em Campo Grande, que eu me formei. Cara, é nítido. As pessoas estão muito compradas com a ideia, né? E eu vejo o carinho dos instrutores. Isso é muito legal. Muito legal. Bom, muito legal ouvir isso. Olivia, como que você enxerga hoje o Rio de Janeiro em relação aos demais estados da federação, com relação ao desenvolvimento da aprendizagem? Cumprimento de cota, enfim, dentre outros aspectos. O Rio de Janeiro é um estado importantíssimo, né? Tá junto, mais ou menos, ali em números de inserções, né? No mercado de trabalho de aprendiz e pessoas com deficiência, como Minas Gerais, São Paulo, os grandes estados, né, do nosso país. E a gente tem se destacado muito, até me trouxeram essa informação há uns dias atrás, de que a gente está realmente se destacando nessa inserção do público em vulnerabilidade ao risco social. Legal. E dos adolescentes, né? Porque existiu durante muito tempo uma grande contratação dos maiores, a partir de 18 anos. Sendo que o foco da aprendizagem são os adolescentes, porque é o percentual de maior incidência de trabalho infantil. Sim. Né? Então, a que a gente já fala do público prioritário é 14 a 18 anos. Então, a gente teve um crescimento considerável dos adolescentes, na inserção dos adolescentes aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz com isso. Bacana. E você falou essa questão da prioridade, né? É importante que a empresa, ao contratar o aprendiz, ela tenha essa consciência, né? De que a prioridade para a contratação é do adolescente, exceto nos casos em que a atividade a ser exercida não seja compatível
com o adolescente, né? Sim, que ele não possa exercer. É que a gente tem o decreto 6481 que fala sobre a lista TIP, que a gente chama, né? Que são as atividades que são proibidas para os menores, né? Das piores formas de trabalho infantil. Então, quando o empregador, porque a regra é o empregador contratar para que ele traga esse aprendiz para o seu ambiente de trabalho, para que ele conheça, né? Para que ele tenha aquela vivência com os colegas de trabalho, que ele conheça as regras da empresa, né? Mas, muitas vezes, esse local de trabalho ou as atividades que ele vai estar envolvido são proibidas para menores. Aí existe a justificativa para a contratação, né, dessa faixa etária que vai até os 24 anos. É importante a gente ter isso. Pessoal, o bate-papo tá ótimo, tô curtindo muito, mas a gente tá quase no finzinho. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para a galera que está assistindo. Pode ser uma mensagem motivacional, pode ser uma frase famosa, uma letra de música, enfim, fiquem à vontade. Tá? Gabriel, vou começar com você, você pode olhar para a câmera ali, falar com a nossa audiência, fica à vontade. Eu trouxe até uma colinha aqui, tá, gente? Para vocês. Maravilha. Ó, acaba que, como eu comentei, né, eu tentei trilhar um caminho específico, fazer faculdade, tentar passar no Enem e tudo mais, eu não consegui. E é até engraçado, porque no meio desse caminho eu fui crescendo na minha carreira profissional e chegou um momento da minha carreira em que eu tive estagiários e esses estagiários eram, inclusive, pessoas que passaram no Enem. Pessoas que estavam ali para poder me ajudar no trabalho e com a mesma idade que a minha. Olha que doido. Eu percorri um caminho diferente e consegui também chegar no local onde as mesmas pessoas também estavam tentando chegar. E passando no Enem, seguindo aquele caminho tradicional. Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é a seguinte: não trilhe o caminho convencional apenas porque afirmam ser o correto. Explore o desconhecido e viva o presente. É assim que encontramos a verdadeira felicidade da vida. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado. Eu espero que você, jovem aí, adolescente que esteja nos assistindo, se inspire, não só nas palavras, mas na história do Gabriel também, né? Lívia, sua vez. Bom, queria dizer que é importantíssimo, né, que a gente, como o Gabriel frisou muito essa questão, né, de estar sempre aberta às possibilidades, estudar bastante, né, eu gosto de falar sempre isso, estudem bastante, acreditem no potencial de vocês, né, identifiquem sempre aquelas matérias, aqueles temas que vocês mais gostam, né, de se dedicar, que vocês sentem um prazer realmente em se dedicar. E busquem as áreas, enfim, as atividades, as funções que tenham a ver com os gostos, né? Com que realmente te fazem feliz, né? Porque a gente precisa trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama, porque faz toda a diferença, né? A gente ter esse incentivo de buscar trabalhar dentro do que você realmente ama fazer. Então, aproveitem as oportunidades, né? Acreditem no potencial, conheçam os seus direitos, né? Demandem os órgãos públicos quando vocês sentirem a necessidade, quando verem que os direitos de vocês não estão sendo cumpridos ou que vocês estão passando por alguma situação. A gente está realmente aqui para atender a população, a sociedade como um todo. E é isso, assim, uma muito boa sorte e acreditem realmente que a vida é cheia de possibilidades. Maravilha, Lívia. Então, você, jovem que está nos assistindo, eu costumo dizer que a aprendizagem é um mergulho, né? Mas a gente sabe que é difícil ingressar no mundo do trabalho, a gente sabe que é difícil conquistar uma oportunidade de emprego, a gente sabe que o desemprego entre os jovens ainda é o mais latente na nossa sociedade, então o CIE está aqui para isso. A gente está aqui para te auxiliar, para te formar, para te preparar e para te inserir no mundo do trabalho. Mas se você chegar aqui com a gente, mergulha, mas mergulha de cabeça, que o resultado vai ser fantástico, a gente garante. Tá bom? Gabriel, Lívia, muitíssimo obrigado pela participação de vocês na estreia do CIE Cast. Como eu falei lá no comecinho da transmissão, é um projeto novo e o que a gente quer com esse projeto é realmente abrir um espaço útil, um espaço construtivo, um espaço descontraído, sabe, em que a gente possa trocar essa ideia sobre tópicos que estão, né, envolvidos com a profissionalização dos jovens, que estão envolvidos com a formação, a preparação deles para o mundo do trabalho e todo o entorno que fizer parte desse processo. Então, tudo que a gente puder
trazer de discussão, de depoimento, de história, que possa agregar para essa galera que está nos assistindo, para a gente é fantástico. E vocês foram maravilhosos. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que nós não poderíamos ter feito escolha melhor em casar vocês dois para esse bate-papo hoje. Foi muito legal, muito legal. Aliás, você que está nos assistindo, deixe nos comentários as suas sugestões. Já falei, né? Vou repetir, de temas que a gente possa abordar nos nossos próximos episódios. E também não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Aquele colega seu, ou aquele seu filho, seu sobrinho, que está procurando uma vaga de aprendizagem, de repente esse conteúdo vai ser interessante para ele, tá? E para os nossos convidados, né, como uma forma de agradecimento por terem topado participar dessa estreia do nosso podcast, eu queria entregar em nome do CIE uma lembrancinha, tá escondidinha aqui embaixo, eu vou entregar para vocês mais uma vez, gente. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Lívia. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço também, foi ótimo. Foi muito bom. Aqui, esse aqui é o seu, Lívia. Obrigada. Esse aqui é o seu, Gabriel. Obrigado. Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o nosso primeiro CIE Cast. Fiquem ligados, vem muita coisa boa por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.